Seria tão bom se muitos presbíteros e diáconos pegassem todos os dias, mas eu tô cheio de defeitos, tô cheio de erros. Eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor não dá. Glória a Jesus. A igreja crescia de uma tal forma. Aleluia, Jesus. Por isso que a presença de Deus está enorme aqui nesse lugar. Glória a Deus. Quando a gente fala essas palavras para Deus, o coração dele se alegra. Agora eu posso ajudar. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra em Atos, ali capítulo 27, versículo 24. E depois eu vou passar para o 30. Eu vou ler só o 24 e eu vou pular para o 30. Atos de capítulo 27. Versículo 24. Aleluia. E depois passar por 30. Aleluia. Glória seja dada no nome de Jesus Cristo. Jesus está aqui nesse lugar. Tem uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Oh, Jesus. Jesus está trabalhando. Espírito. Eita glória. Ai, Aleluia. Todos acharam? Capítulo. Eu vou ler o 24. Dizendo: não temas, é necessário que seja levado diante de César. Eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Aí o 30. Mas os marinheiros procuravam fugir do navio, descendo o bote ao mar, com o pretexto de querer lançar as âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se este não permanecer no navio, não poderei salvá-los. Então os soldados cortaram as cordas dos botes e deixaram cair. Podeis assentar. Eita glória! Irmãos, olha essa palavra. A palavra vai dizer, foi bem direto, porque eu peguei os pontos ali, chaves assim, que Deus está me orientando, que Deus está aqui, sem Ele nada eu poderei fazer. Que Ele vai dizer que tem uma tempestade onde Paulo está no barco. E Paulo ele está sendo levado preso, porque ele precisa, mas ele está sendo levado preso. Mas ele está dentro do barco, mas não está acorrentado. Ele está sendo levado preso, mas ele está dando a direção do barco. Ele está sendo levado preso, mas ele está lançando a palavra. E o comandante do barco, ele está ouvindo a palavra que lança de Paulo. Mas ele não está sendo levado preso. Ele não está sendo levado preso para que seja apresentado César. Como que ele não está acorrentado? Como que ele está lançando a palavra para o comandante do navio e o comandante do navio está obedecendo? E os soldados estão obedecendo. Ele falou, um anjo desceu nesse lugar. Um anjo desceu aqui nesse bar e falou comigo. Mas tem uma tempestade, vai morrer todo mundo no bar. Mas Deus mandou um anjo e falou comigo aqui nesse lugar. Deus vai trabalhando, Jesus. Eu fico vendo a ótica das coisas. O bote que está no barco, porque eu conheço um pouquinho só de navio, de barco. O bote, ele é colocado no barco para caso tiver um naufrágio, tiver um problema, os marinheiros vêm usar o bote para poder escapar e abandonar o navio. Isso, o bote é uma válvula de escape. E o comandante, o centurião, os soldados, eles sabem disso. A tempestade é iminente. Mas tinha um homem de Deus naquele lugar. É, Jesus. E ele falou assim, essa ótica é natural, é humana. Isso aí é o seu conhecimento.
mas é necessário que eu chegue a César. E os homens sabiam que Paulo estava ali por iniciativa própria. Os homens sabiam que ele estava ali porque ele falou, é necessário estar aqui. É necessário estar nesse barco, é necessário estar nessa tempestade, porque Deus falou comigo que eu tenho que chegar naquele lugar. E se Deus falou comigo que eu tenho que chegar naquele lugar, pode ser a tempestade que for, mas eu irei chegar. Os homens falaram assim, viram a autoridade, viram Deus na vida do Paulo, e eles falaram, eu não vou ir pela minha ótica, eu não vou ir pelo meu conhecimento, eu vou obedecer mediante essa palavra e vou ficar dentro do mar. Aleluia, Jesus. Irmãos, é tão profundo isso. É tão profundo. Se a gente pega agora para a nossa vida, é tão profundo. Por quê? Eu venho dizer que aqui existe um homem de Deus, investido de autoridade dos céus. E eu vejo que os homens, por mais não ter o conhecimento de Jesus Cristo, de próximo, não ter, mas eles viram algo ali que eles decidiram obedecer a palavra. Ou decidiram obedecer. E com isso, com a obediência da palavra, todos do barco foram salvos. Aleluia, Jesus. Agora, irmãos, Deus, Ele separa homens para ser direcionado para guiar um povo, guiar pessoas. Eu venho te falar, tu acha que um dia eu gritei pro céu e eu falei assim, eu vou ser evangelista? É luta diária. Conforme um dia eu levantei pro céu e falei assim, eu quero seguir a Cristo. E eu falei assim, eu quero espírito em verdade. Eu vou entregar a vida pro Senhor. Entregando pro Senhor diariamente. Quantas vezes, muitas coisas que tem que abrir mão. Mas louvado seja Deus por amor a Deus. Pela palavra, pelo Evangelho. Conforme foi caminhando, Jesus falava assim para mim, senta aqui, vem aqui nessa igreja, fica no banquinho aqui. Chegou um momento, num dia oportuno, Deus falou assim, usou um homem e falou, você vai ser diácono, levantado como diácono. Mas eu não pedia muitas vezes para ser diácono, eu só queria seguir a Cristo, eu queria fazer a vontade de Deus, eu queria buscar, se era para ir no monte, falava assim, no monte, vamos então no monte. Se era para estar na igreja segunda, quinta, sexta, vamos na igreja. Porque eu queria seguir a Cristo. Eu quero seguir a Cristo. Eu quero viver com Cristo. E Deus foi movimentando. Ó, você vai ficar aqui. Não, não é para você entrar aqui. É para você. E tinha pessoas que direcionavam. Que foi usada por Deus que veio antes de mim. E graças à obediência à palavra, graças à obediência e experiência na fé, fez eu chegar até aqui. Hoje, ele colocou o evangelista, colocou o presbítero. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o rojão, ele confia, fala assim, olha, segura esse rojão aí. Tem vezes que sem a presença da direção de Deus, as coisas tem vezes que não acontece. O pastor falou no dia que foi o dia do pastor, que ele estava lá, falou, não acontece. Tem vezes que quando eu não coloco a mão, as coisas não andam. Tem vezes que é preciso a presença do pastor, é preciso a presença do evangelista, do presbítero, claro. Hoje o que está acontecendo, está aqui o presbítero. Tem pessoas confiando, porque hoje Deus escolheu para nós dirigir esse culto, para você estar nesse culto. Mas vai chegar um momento que Deus ele vai fazer o seguinte, alguém vai ficar aqui. Não vai ser mais evangelho, vai vir outro. Porque a obra não é minha. A obra não é o presbítero, a obra é de Deus. Mas uma coisa que eu entendi nessa palavra,
que a gente tem que aprender a ouvir a palavra, ouvir o direcionamento e aprender a obedecer. Tem vezes que o homem de Deus que está no bar, está vendo o que o outro não está vendo. Tem vezes que pela ótica humana, se ele fosse pela natural das coisas, ele se eu morrer, se sair fora do barco, você morre. Se sair fora da direção, morre. Aleluia. As coisas é feita por fé. Agora me fala, qual é a lógica de ficar dentro do barco? Se não for a fé, se as pessoas ali não tivessem fé, elas morriam. E sabe quando a gente começa a praticar algo? Pode ser dentro da igreja, fora da igreja. Se você não botar fé e falar assim, ó, vai dar certo, Senhor, é por fé. Se o Senhor falou que eu tenho que chegar até tal lugar, vai acontecer. Se é para chegar até César, se Deus falou, pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir o que for, mas em César eu vou chegar porque Deus falou. Pode ter tribulação, congresso dos jovens, pode ter dificuldade, pode ser o que for, mas se Deus falou que vai acontecer, filho, pode ter certeza, e fala agora com convicção, eu vou chegar lá, porque Deus falou. Agora começa a apresentar a liderança. A liderança se apresenta quando eu começo a botar convicção de fé. Aí começa a aparecer o líder espiritual. Começa a aparecer o homem que Deus escolheu na terra para liderar. A liderança, ela é feita com pressões. Eu venho falar, Deus, ele cuida daquele que está perdido. Mas se o homem quer crescer, quer botar em liderança, que Deus quer botar em liderança no seu trabalho, liderança na tua casa, liderança, tu vai sofrer pressões o tempo inteiro. José, antes de ser governador, ele sofria pressões. Ele foi escravo no Egito e pressões. Pessoas ao contrário falando assim, ó, José, vai, nega sua fé. José, nega sua fé. E José estava vendo que os outros não viam. Era um povo inteiro vendo uma coisa. E José era o único que falava, existe um Deus no céu, existe um Deus na terra, que mesmo que meu pai esteja longe, mesmo que meu irmão esteja longe, mesmo que amigos estejam longe, eu sei que ele é real. E fez ele prevalecer. Mas ele lidou com as pressões. Tem vezes que a gente vai ver a liderança espiritual, porque é muito fácil alguém falar assim, eu sou líder, eu sou diácono, eu sou evangelista, eu sou pastor. Não é eu sou. É quando acontece a situação, os problemas, e você se levanta no meio da dificuldade e fala assim, ó, se Deus falou que vai acontecer, pode acontecer, pode ter chuva, pode ter tempestade, pode ter o que for, mas vai acontecer. Vai dar certo. A palavra vai dar certo. Deus me deu uma palavra para seguir. Se eu estou cumprindo ela, vou chegar no objetivo. Agora, uns podem falar, coisas podem acontecer no meio do caminho, dá isso, mas saiu do controle de Deus? Deus deixou de ser Deus? Deus deixou de operar milagre? Deus deixou de ser dos céus e a terra? A gente precisa amadurecer na fé. Deus está me dando a semana toda amadurecimento na fé. Eu venho falar que muitas coisas, tem vezes que a gente não toma decisão. Sabe por quê? Pela falta. Agora falta por momentos que deixa de buscar a palavra. Pela falta, momento que deixa obedecer. Aí, sabe por que muitas vezes acontece a desobediência? Porque pela falta de oração, falta de busca. Porque eu falo para os irmãos, para homem de Deus não existe revelação, para mulher de Deus não existe revelação, existe testificação do Espírito. Testificação, confirmação. O que eu orei
busquei de manhã, Deus está confirmando na palavra à noite. O que eu busquei de manhã, Deus está falando à noite. É confirmação, porque Deus é duas conversas. Ele vai falar, Ele vai confirmar, Ele vai direcionar. Testificou no coração desses homens. E eles receberam a vida porque não saiu do barco. Glória a Deus. Entrando nessa palavra, Deus pegou para mim, foi lá em Êxodo. Moisés, líder espiritual, porque Deus constituiu Moisés gago de fala. Mas quando deixou na mão de Arão, falava bem, falava com o faraó, direcionava a fala. Mas quando deixou o cajado na mão de Arão, o negócio não funcionava. Quando botou o cajado na mão de Arão, o povo se rebelou e fez o bezerro. Muitas das vezes a gente tem que entender, se Deus colocou um ali, o outro, cada um tem o seu papel, mas tem que entender a liderança de um e a liderança de outro. Verdade. Tem que entender a voz ativa de um e a voz de outro. Porque se deixar inverter, não dá certo. Porque quem constituiu cada coisa foi Deus. Foi Deus que constituiu, a gente tem que entender. Tem vezes que vê o homem de Deus operando milagre, tem vezes que vê milagre na casa, mas quando eu não entendo algo, agora não é mais homem de Deus, agora já não é mais Deus, pelo falta do meu entendimento. Mas a palavra vai dizer que não é entendimento, muitas das vezes, o que falou aqui é ter fé. Tem vezes que é fé, Glória a Deus. fé, é fé, é fé, é fé. E falar assim, Senhor, se eu não estou entendendo, então eu vou buscar as armas da fé. O que é as armas da fé? Oração, CBX, toda oração. Se eu não estou entendendo, Senhor, eu vou buscar o que na palavra, que é a minha espada. Senhor, se eu não estou entendendo, eu vou pegar e vou pedir a Deus que dá clareza ao meu líder, porque a oração da intercessão. A oração da intercessão. Aí, sabe o que eu começo a fazer? Eu pego a mim e falo assim, é para Deus. Deus, aí sabe o que eu começo? Eu começo a ter fé. Porque, Senhor, eu sou pequeno. Senhor, muitas vezes eu só falo. Quantas vezes eu falo isso? Senhor, eu tenho um pouco de recursos aqui, tá? Aí quando eu vejo que eu tenho um pouco de recursos, sabe o que eu vou falar? Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou pedir, eu vou direcionar. Porque eu falo, Senhor, o Senhor que é o Deus da provisão. Se o Senhor fez, fez aqui. Se o Senhor operou lá, se o Senhor operou, eu creio que o Senhor vai operar. Sabe por quê? Eu venho te dizer, quando as coisas é base de fé e as pessoas conseguem enxergar, acontece isso, ó. Todo mundo no barco e todo mundo vai, e todo mundo se salva. Mas quando a incredulidade no meio, começa assim, ó, vai ou fica, vai ou fica, vai ou fica, aí um morre pelo caminho, um se afasta, um cai, acaba acontecendo situações. E aí começa a funilar, e quando olha para trás, poxa, não era para todos estar aqui, o que aconteceu? Glória a Deus. O que aconteceu? Tem coisas, irmão, que eu vejo, sabe como? No evangelismo. Vamos fazer o evangelismo muitas das vezes. A gente vai agora por fé, irmão. Ó, se você for pelo raciocínio lógico, se você for por conhecimento, por base, é uma coisa. Aí quando a gente vê que as coisas por fé, aí tu vê afunilando. Tem 50 pessoas na igreja, aparece 5. As coisas não é por fé. Aí as coisas vai sendo assim, ó. As coisas por fé vai sempre diminuindo, vai sempre repegando e apertando. Aí Deus vai ali, ó, peneirando. Ele sabe o que ele peneira? A palavra diz, o joio e o trigo. O joio e o trigo. Mas hoje a gente tem a oportunidade de falar, Senhor, eu quero ter fé, Senhor, eu quero obedecer, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero buscar, eu quero orar, eu quero entregar, eu quero fazer. Quando uma pessoa fala assim, Senhor, eu estou arrependido, Senhor, eu estou... Mas agora o posicionamento é diferente. É, Jesus, é verdade. É diferente. Glória a Deus. Falei sobre Judá na igreja. Judá se arrependeu e tomou uma posição diferente. Pai, é minha responsabilidade, Benjamim. Ô governador,
Você pegar meu irmão, faz o seguinte, a minha vida pela dele. Aprendeu com os erros no passado, tomou jeito, tomou rumo, tomou prumo, começou a assumir as coisas que era para ter assumido desde o início. Tem coisas que a gente só vai ajeitar a nossa vida quando eu pego e assumo o que Deus colocou na minha mão. Fala assim, eu assumo, Senhor, eu vou fazer, eu vou buscar, e você vai ver tudo andar, vai ver seu trabalho andar, a tua casa andar, o respeito vai vir, o respeito vem do próximo, começa as coisas a acontecer, as pessoas olham o homem de Deus, olham o posicionamento de Deus, olha as coisas que vem e vai ser salvo, não vai ficar pelo caminho, não vai ser morto na tempestade. Moisés tentou uma vez, o povo achou assim, ó, eu quero agora falar com Deus. O povo sem preparo, sem busca, falou assim, achou por orgulho, falou, eu quero agora falar com Deus, está lá em Êxodo 19, por 20. Vai falar, eu quero, Moisés. O Moisés falou, então tá, vai falar com Deus, ó, se santifica. 3 dias, fica sem sua esposa, vamos santificar o povo, então vamos falar. Falou, né? Quando foi Deus te apresentando, veio a nuvem, a voz de trovão, a trombeta, o relâmpago. Aí quando chegou, Moisés, não dá, Moisés, você vai ser o líder, você continua, não dá, você que vai falar com Deus e a gente fica no mesmo lugar. Sabe por quê, irmão? Conforme a gente se apresenta, começa a buscar Deus, sabe o que acontece? A sua vida aqui na terra, essa vida carnal começa a morrer. E vai ver que o negócio começa a se estreitar. Vê que o negócio aqui, ó, o negócio é mais embaixo que a gente pensa. A gente tem que ter posicionamento, porque tem vezes que é uma falazinha que talvez você sai fora, já vem o povo querendo esmagar. Talvez é um lugar que você vai diferente, é o pressionar. Aí vendo o Deus, quando ele se apresenta, vai se apresentando, ele não se apresenta assim com flores só não. Ele vai falar assim, ó, olha, para que você quer tesouro aqui na terra, se o seu tesouro é no céu? Por que você está buscando por vaidades e vaidades? Se eu falo que eu tenho uma mansão celestial, eu já te mostrei em sonho, eu já te revelei, você viu a minha glória. Aí Deus começa, você vai passar para o lado de lá, está mais do lado de lá, a vida tudo voltado para o lado de lá, que você fala Jesus para cá, é Jesus para lá, qualquer conversa é Jesus, porque você já está vendo o outro lado, você já está mais olhando para o lado de lá. E aí as coisas, eu vou te dizer, começa esse mundo aqui, ó, rejeitar, começa assim, ó, pá, e a guerra, mas você vai chegar um momento que quando lançar a palavra, vai ter luta, mas Deus vai te colocar em posições, Aleluia, Jesus. vai te colocar em lugares que olhos ainda não viram. Tem luta. Parece meio contraditório, parece? Mas a palavra diz que pode tentar lutar, pode tentar esmagar, pode tentar a tempestade vir. Mas o que a palavra mostra aqui? Todos vai ter que ser salvo, porque tem um propósito. Tem um propósito. Glória a Deus. Tem um propósito, eu tenho que chegar em tal lugar.